Amém. Vamos estar orando, irmãos, para a gente dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, ó Deus, te engrandecemos. Tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor é, ó Pai, porque as suas misericórdias têm se renovado, ó Pai, sobre nós, ó Deus, a cada dia, ó Pai. Nós te exaltamos, ó Deus, te engrandecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, Senhor, ó Pai, neste momento esteja, ó Pai, examinando as nossas mentes, corações, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que é externo, ó Pai, que não procede do Senhor, ó Deus, para que nós possamos te louvar, ó Deus, te exaltar em espírito, ó Deus, e em verdade, ó Pai. Que tudo que aconteça aqui nesta noite seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Que o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, tome todo lugar, ó Pai, neste culto, ó Deus, nossa mente, nosso coração, para que possamos absorver, ó Pai, tudo que o Senhor tem para nos falar esta noite, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, a nossa oração, ó Deus, é essa, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós com o Teu perdão, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, com as Tuas misericórdias, ó Deus, e que assim, ó Deus, nós possamos te louvar, te exaltar, prestar um culto, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. Tome todos os atos deste culto nas Tuas mãos, ó Deus, mais uma vez, que tudo corra para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus, fique conosco, ó Deus. Fale aos nossos corações, ó Deus. Esta é a nossa oração, Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé, hino 269. Seja bendito seu sangue.
Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe, é muito bom ver os irmãos e as irmãs na casa do Senhor. Noite especial, noite de Santa Ceia. Privilégio que nós, como povo de Deus, temos estar na presença desse Deus extraordinário. João capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Nós acabamos de cantar que esse Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele nos torna alvos mais que alegres. E João capítulo 15, a partir do primeiro versículo, Ele vai apresentar um propósito para a nossa vida. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Vamos repetir só o início do versículo 4 juntos? Só o início dele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Eu gostaria que nós levássemos isso para o nosso coração como uma verdade. Uma frase tão pequena, numa verdade tão profunda. Se nós permanecermos no Senhor, certamente Ele permanecerá em nós. Esse deve ser o alvo do desejo do nosso coração, o alvo da nossa busca. Isso deve ser o melhor para a nossa vida, permanecer no Senhor, que Ele certamente permanecerá em nós. Para isso o texto diz que a nossa vida ela tem um propósito, e também tendo esse privilégio de ser e estar em Jesus, tem uma responsabilidade. O texto é muito claro e a gente precisa entender isso. Diz assim o início, o primeiro versículo, Mateus. Eu sou a videira verdadeira. Então é em Cristo Jesus que nós somos enxertados. Mas o Pai é o agricultor, é aquele quem molda e lapida a nossa vida. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós temos diante de nós uma escolha. Ou nós somos esse fruto útil que vai produzir cada vez mais, esse ramo útil que vai produzir cada vez mais fruto, ou nós somos esse inútil que o Senhor vai cortar e lançar fora. Qual deles somos nós? Então nesse momento nós vamos orar, clamando a Deus que sonde o nosso coração, para que se houver alguma coisa que atrapalhe a nossa vida de ser esse ramo útil, que o Senhor possa retirar, ou trazendo para a figura que o próprio Jesus colocou, se houver alguma praga impedindo-nos de dar esse fruto, que o Senhor a extermine, para que nós sejamos esse ramo saudável, enxertados nesse que é Cristo Jesus, para que nós possamos dar mais frutos ao Senhor. Feche seus olhos, nós vamos ter esse tempo de oração, perdão de pecado, pedido de perdão de pecados, o perdão do pecado, que nós possamos oferecer este culto de coração limpo, santo, totalmente entregue ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite tão especial, noite de ceia, noite de comunhão, noite de unidade em Cristo Jesus. E eu agradeço por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, adorando, desejando a Deus se entregar de todo o coração no teu altar.
E nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor limpe-nos e purifica-nos de todo mal, de todo pecado, perdoando os nossos pecados, santificando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloque-nos sempre na direção do Senhor, para viver e fazer a vontade do Senhor. Nós queremos estar em Cristo Jesus. Nós queremos ser limpos pelo Senhor para dar mais frutos ainda, e frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós queremos, ó Pai, ser aqueles homens e mulheres, famílias, ó Deus, que honram e glorificam ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos perdoar. E obrigado, ó Deus, por nos socorrer nas nossas necessidades. E obrigado, Senhor, por nos receber esta noite na Tua presença. E obrigado, Senhor, por preparar esse banquete, para que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos no Senhor e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, louvando, exaltando esse Deus que tudo fez, esse Deus que, como nós lemos, é um Deus que só nele nós podemos ser realmente valorosos, ser realmente úteis, e para isso que nós possamos ser sempre o desejo do nosso coração e buscar a Ele. Amém? Amém. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui, talvez distante dos nossos olhos, está aqui em nossa presença, nós cremos, mas virá aquele grande dia que nós vamos celebrar a ceia com eles. Esse dia vem. Amém? 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 Amém.
coração seja ser usados por Deus em qualquer situação, em qualquer momento. Amém, irmãos? Quebranta o meu
Eu queria só pedir à igreja que nós estivéssemos orando pela vida da igreja, pelos ministérios da igreja, pela questão do trabalho com as crianças que nós temos colocado, o trabalho com as crianças, o trabalho com os casais que vai acontecer também no início do mês, e também o planejamento para o próximo bazar, incluindo já também o nosso evangelismo. Então, nesse momento, eu queria que nós estivéssemos usando esse tempo para a gente estar intercedendo por esses propósitos aqui na vida da igreja. Amém? Eu vou pedir ao Walter que já faça essa oração, depois já faça as crianças. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus tão bom, um Deus maravilhoso, um Deus, ó Pai, que está com as tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre nossas vidas, que está, ó Pai, de uma forma, ó Pai, presente, de uma forma que não desampara, uma forma que sempre, ó Pai, está conosco, Deus. Nós somos gratos, ó Deus, porque a tua presença, ó Pai, tem sido conosco em cada momento. Nós cremos, ó Pai. Cremos porque estamos aqui nesta noite, ó Pai. Nós nos dispomos, ó Pai, como nós cantamos, a te buscar, ó Deus. Nós nos colocamos nesse propósito, ó Deus, de estar na tua casa, ó Deus. Nós cremos absolutamente no teu nome, ó Pai. Te exaltamos, te agradecemos por tudo que o Senhor é, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, nós cremos, ó Pai, no Senhor, de forma como que o Senhor tem feito, ó Pai, cumprir em nossas vidas, não a nossa vontade, mas sim o Senhor. O Senhor, ó Pai, que enviou a tua igreja, o Senhor, ó Pai, que nos deu o ID, ó Pai, e que nós assim, ó Pai, possamos o cumprir, ó Deus. Nós temos, o pastor colocou, ó Pai, a questão do bazar, ó Deus, questão, ó Pai, de fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado como propósito na tua igreja, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa vir sobre nossas vidas, ó Deus, nos capacitando, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas, ó Deus, nos dando ânimo, ó Deus, nos dando, Pai, desejo de fazer a tua vontade, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, possa olhar também para essa questão do trabalho infantil, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, nos unir nesse propósito cada vez mais, ó Deus, para que, ó Pai, nós possamos, ó Deus, alcançar cada vez mais almas para o Senhor, ó Deus. E que assim, ó Pai, falando, ó Pai, da tua palavra, o teu Santo Espírito possa agir, ó Deus, de forma a converter os corações, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, a estar na tua casa, a te servir, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, mais possa tomar todos os atos deste culto, Deus, e seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Que o Senhor fique conosco, pois essa é a nossa oração. No Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar as crianças aqui à frente, chamar os professores, a gente está dando. Proteger essas crianças, apresentando nas tuas mãos professores que vão instruí-los, que o Senhor possa ser com eles, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Cuidado. Convido a igreja a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 ao 35, Atos, capítulo 4, 32 a 35.
versículos 32 ao versículo 35. Vou fazer a leitura dos versículos pares e a igreja os ímpares. Amém? Todos encontraram? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe com a Tua palavra, falando conosco, Pai, transformando a nossa vida, gravando no nosso coração essa palavra para não pecarmos contra o Senhor e aplicando essa palavra para podermos viver dessa forma esta que glorifica o Teu santo nome, forma esta que traz testemunho, ó Deus, da Tua presença, da Tua vida em nós, forma esta, ó Deus, que nos faz parecer cada dia mais com Cristo Jesus. O Senhor, ó Deus, ministre a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Esse é o propósito do Senhor a cada um de nós. O propósito de Deus para nós, e eu confesso a vocês que é desejo de todo o meu coração, que nós, Igreja Presbiteriana de Cruzília, nós sejamos uma igreja conforme a vontade de Deus, uma igreja dessa maneira. Essa é uma igreja não para ser procurada, não para que nós saímos daqui procurando uma igreja que se enquadre dessa maneira. Essa é uma igreja para a qual nós precisamos ser dessa forma, nós precisamos ser essa igreja. Deus quer que nós sejamos essa igreja, e Ele nos dará condições todas a sermos essa igreja. A única coisa que nos é necessária é desejar ser essa igreja, é aceitar ser essa igreja, é querer ser essa igreja. E essa igreja do Senhor é uma igreja que tem um propósito de ser uma igreja grande, uma igreja numerosa, uma igreja cheia de pessoas salvas em Cristo Jesus. Uma igreja que ajunta pessoas, que recebe pessoas, que agrega pessoas. Uma igreja que sabe viver em comunhão uns com os outros. O versículo 32, ele começa dizendo: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então essa igreja, para que ela possa ser uma igreja grande e numerosa, para que nós possamos conviver como uma só igreja, o nosso coração e a nossa alma precisa ser tocada por Deus, precisa ser transformado por Deus, e é isso que Ele quer fazer. Ele quer nos abençoar de uma maneira tão profunda, tão maior, tão especial, que Ele está pronto a abençoar-nos de dentro para fora. Ele quer tratar de dentro para fora a nossa vida. Isso nós precisamos entender, porque esse texto vai nos ensinar que a maneira de Deus trabalhar conosco, para nos tornar uma igreja conforme a vontade dEle, uma igreja que se pareça com Ele, uma igreja que glorifique o Seu nome. Ele vai trabalhar de dentro para fora no nosso coração. Então o texto vai dizer que Ele vai colocar no nosso coração uma fé, de tal maneira que nós vamos crer que Ele está presente aqui, não só esta noite, como Ele está presente aqui no nosso coração. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos crer que esse Deus que nós estamos cultuando e que nós o cultuamos constantemente às quintas, aos domingos e aos demais dias da semana, é esse Deus que habita no nosso coração e que está pronto a transformar esse coração no coração segundo o seu propósito. Então o texto diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Uma igreja com propósito. Nós temos um propósito, um alvo, um objetivo, uma direção.
Nós não somos uma igreja que está ao ermo, uma igreja que foi colocada e está sem direção. Nós somos uma igreja direcionada por Deus. E ele vai falar que uma igreja direcionada por Deus é uma igreja que transparece a presença de Deus. E ele continua dizendo assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E aqui umas lições muito importantes para a gente. Primeiro, aquilo que Deus nos deu é nossa responsabilidade. Presta bem atenção no texto. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Se você possui, está sob sua responsabilidade. Então ele não está dizendo que aquilo que está nas suas mãos não é seu. Ele está dizendo que aquilo que está nas suas mãos é seu, para que seja bênção na vida dos outros. Entenda a diferença. Eu sou responsável por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, mas eu sou mordomo de tudo que Deus colocou nas minhas mãos, porque o objetivo dele é que eu seja bênção na vida uns dos outros. Então, qual é o propósito de Deus para a Igreja Presbiteriana de Cruzilha? É que a gente consiga conviver e viver de uma tal maneira que a gente seja capaz de abençoar a vida uns dos outros, não considerando nosso, exclusivamente nosso, aquilo que o Senhor tem nos dado. As bênçãos que o Senhor tem nos dado são bênçãos para ser bênção na vida do outro. É isso que o Senhor quer fazer nessa igreja. Ele quer tornar-nos uma igreja abençoadora, porque nós somos uma igreja abençoada. Amém? Você crê nisso? Você crê que você é abençoado pelo Senhor? Porque começa por aí. Como que eu vou ser bênção se eu não sei que eu sou abençoado? Porque se eu não prestar atenção e entender que eu sou abençoado, eu vou achar que eu não tenho como abençoar. Eu vou achar que eu necessariamente só posso ser abençoado. Preciso ser abençoado. Tudo é a meu respeito. Tudo que vem tem que vir para mim. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Amém? Amém? Todos creem nisso. Todos desejam ser bênção do Senhor, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele tem para nós. É isso que Ele nos está oferecendo. Nós precisamos ser uma igreja madura espiritualmente a ponto de entender que o Senhor nos abençoa todos os dias, o dia todo. Nós somos alvos da bênção de Deus não pontualmente. Nós somos alvos da bênção de Deus por inteiro, o tempo todo. O tempo todo Deus nos abençoa o tempo todo. E se Deus nos abençoa o tempo todo, nós podemos abençoar pessoas também. Então essa é uma lição que ele traz com esse propósito de nós sermos uma igreja cheia de pessoas, uma igreja que junta pessoas, uma igreja que agrega pessoas. Porque se vocês perceberam, há muito espaço para que mais pessoas possam se achegar. Nós não podemos olhar para esses espaços e pensar assim: nossa, a igreja está vazia. Não. Nós temos que olhar para esses espaços, porque eu creio que Deus colocou esses lugares com um propósito. E eu creio a partir da palavra de Gênesis, quando Deus faz toda a criação, dia, noite, céu, lua, estrelas, sol, animais, calor, frio, tudo foi criado com um único propósito: colocar o homem e a mulher naquele lugar. Eu creio que tudo que Deus tem feito nessa igreja, todo o seu prédio, todas essas cadeiras, tem só um único propósito: colocar gente aqui dentro. Amém? Amém. E nós precisamos estar prontos a acolher esse pessoal, esses irmãos e irmãs que o Senhor vai tirar lá de fora e vai colocar aqui junto conosco. Nós temos que estar prontos a acolher esses irmãos, andar com eles e cuidar deles.
Porque a maioria que se assenta lá nessas cadeiras serão recém-nascidos na fé e precisam ser cuidados, precisam ser discipulados. E Deus quer fazer isso conosco e quer fazer isso através de nós. Nós somos o instrumento que Deus quer usar para abençoar. Nós somos estes que têm um só coração e uma só. Amém? E ser um só coração, gente, é bater num só ritmo. Não é um ensaio de bateria, de instrumentos. Até porque quando um instrumento toca de um jeito, o outro toca de outro, eles estão desordenados harmonicamente. Se o nosso coração estiver pulsando por coisas diferentes, batendo por coisas diferentes, ele está completamente desarmonizado. Um só coração para bater de um só jeito, num só tempo, trazendo uma só vida. Uma vida, e olha que interessante, ele fala sobre coração e alma. O coração alimenta o quê? O corpo, ele bombeia o sangue para o corpo, ele oxigeniza o corpo. Mas Deus trata o corpo e também trata a nossa alma, trata a igreja por completo. E essa igreja, então, que tem, ela tem que ser uma igreja que sabe que o que tem é para serviço do reino, é para a glória de Deus. Pertence a Deus, mas está sob a nossa responsabilidade. Nós não podemos deter, nós não podemos reter, mas também não podemos esbanjar. Nós precisamos ter sabedoria para viver a vontade do Senhor. E o texto continua e diz: me perdoe. Tudo, porém, lhes era comum. E aí entra uma segunda questão importante para nós, porque tudo que eu tenho é para que todos possam ser abençoados. Assim, tudo que todos têm é para que todos sejam abençoados. E aí vem uma lição importante para nós: nós não estamos sozinhos. Ao mesmo tempo que nós somos aqueles que estendem as mãos aos necessitados, nós somos aqueles que, ao estender as mãos, nós somos socorridos pelos outros irmãos. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver de uma tal maneira aqui na igreja que nós sejamos capazes de caminhar juntos um com o outro. Que sejamos capazes de entender que não tem a minha vida e a sua vida, tem a nossa vida. O interessante é que quando nós somos transformados por Cristo, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, não existe mais o eu, existe o tu e o nós. O tu é para Deus, o nós é aqui. Então sempre há o Senhor e sempre há nós. A nossa vida influencia a vida uns dos outros, a nossa vida influencia a sociedade. Tudo que nós fazemos e impactamos a vida de alguém perto. Não existe um momento na nossa vida que nós estamos sós e as nossas atitudes não afetam ninguém. Não existe isso. As nossas atitudes vão sempre afetar o ambiente que nós estamos e as pessoas que estão nesse ambiente. Se você sozinho e no meio da rua andando jogar um papel na rua, esse papel vai afetar o meio ambiente e vai afetar as pessoas que estão no meio ambiente. Se você estiver andando e soltar algum tipo de comentário, vai afetar pessoas que estão próximas a você. Então nós temos que ser canais de bênção do Senhor. Então tudo, porém, lhes era comum. Nós temos que ter uma vida muito ligada uns aos outros. É isso que o Senhor quer para nós como igreja. Que nós possamos estender as mãos para abençoar, mas que também nós possamos estender as mãos para ser abençoados. Porque a Bíblia diz que todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós carecemos. Nós somos carentes do Senhor. Amém? Amém. Você precisa de Deus. Porque se você precisa de Deus, se você reconhece que você precisa de Deus, você precisa reconhecer que você precisa do seu próximo. Porque se você pensa que você não precisa do seu próximo, você, mesmo sem entender isso,
você está dizendo que você não precisa de Deus. Porque esse abençoar e ser abençoado está ligado a amar a Deus e amar ao próximo. Se eu não sei receber a ajuda do próximo, eu não sei receber a ajuda de Deus. Até porque, na maior parte do tempo, se você ler toda a Bíblia e prestar atenção nisso que eu vou te falar, você vai perceber que eu não estou dizendo de mim, mas a Bíblia está dizendo e nos ensinando isso. A Bíblia o tempo todo, ela mostra que Deus, na maior parte do tempo, Ele usa pessoas para abençoar pessoas. É sempre pessoas abençoando pessoas. Ele poderia, por exemplo, enviar anjos para pregar o Evangelho. Ele poderia fazer uma manifestação extraordinária para convencer pessoas. Mas Ele escolheu enviar você e a mim para ser embaixador dele aqui na terra. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer. É assim que nós precisamos viver. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãs? Então, eu primeiro preciso entender que o que eu tenho é minha responsabilidade de fazer o uso para a glória de Deus, porque o que eu tenho como minha responsabilidade, ele seja bênção na vida dos outros. Segundo, eu preciso entender que, embora eu seja bênção na vida dos outros, e muitas vezes eu vou ser abençoado pelos outros também. Eu preciso dos meus irmãos. Tem até aquele cântico que a gente canta: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Mas nós temos isso mesmo, porque muitas vezes nós cantamos esse cântico olhando para o telão, muitas vezes a gente canta esse cântico olhando para frente. Há cânticos que nós cantamos que são para Deus, mas esse cântico é para os outros. Nós deveríamos cantar olhando uns para os outros, mas a gente não consegue muitas vezes. Já teve vezes que eu falei assim: meus irmãos, cante aí para o seu irmão. A maioria ficou olhando para frente. E eu entendo que é difícil. Eu entendo que não é fácil, é um desafio, mas eu queria que você entendesse que para vencer esse desafio, o Senhor está conosco, para que nós possamos realmente olhar para os nossos irmãos e irmãs e dizer: eu preciso de ti, querido irmão, querida irmã, você é precioso para mim, de todo o nosso coração. Deus está aqui conosco, gente. É isso que Ele quer. Isso se chama comunhão. Isso se chama comunhão com Deus, porque o Senhor fez essa maneira para nós entendermos a dinâmica da fé. Qual é essa maneira? Quer provar que você ama a Deus? Ame o seu irmão. Quer tornar isso fato e visível como testemunho para as outras pessoas que você realmente ama a Deus? Ame o seu irmão. Porque a Bíblia diz que se nós não formos capazes de amar os nossos irmãos que vemos, nós nos tornamos incapazes de amar a Deus que não vemos. E o texto continua então com essas lições preciosas, nos dizendo que há uma direção a seguir, há uma lei a obedecer e há um Deus que cuida de nós para que tudo isso aconteça. O versículo 33, ele vai dizer assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essa graça que havia neles há em nós. O nosso coração, a nossa vida é cheia da graça de Deus. E o interessante é que quando nós tivermos um momento de reflexão, como o apóstolo Paulo teve, aquele momento em que nós nos olhamos no espelho
E a Bíblia diz que nós seremos capazes de nos conhecermos como nós somos conhecidos. E a gente chegar à conclusão do apóstolo Paulo dizer: Senhor, eu sou o principal dos pecadores. O bem, Senhor, que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ou seja, eu não consigo fazer o bem e não consigo evitar o mal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque evitar o mal, gente, ele não consegue, e nós também não conseguimos, porque o mal está gravado no nosso coração. O mal faz parte daquilo que nós desejamos lá no Éden, sermos conhecedores do mal. Mas onde abundou o pecado, diz a palavra, amém, vamos de novo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que Deus tem para nós, a superabundância dele sobre nós. É isso que quer dizer a palavra quando diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não é que nós vamos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos e seremos vitoriosos, de jeito nenhum. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus. Só que tem tudo a ver com Deus na nossa vida. Em Cristo nós seremos mais que vencedores, porque Deus prevalecerá na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso coração, na nossa alma. Amém, Deus? Amém. Olha como é que começa o versículo 33, com grande poder. E esse poder, grande poder que está na nossa vida, ele vem por intermédio da palavra. Ele vem por intermédio da prática da palavra, porque não é só ter a palavra, é praticar a palavra. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de terror, aqueles filmes de vampiros, de demônios, aquelas coisas, que o pessoal, quando está naquele momento de medo, eles pegam a Bíblia assim e ficam apontando para o demônio a Bíblia. Isso aqui não é um escudo desse jeito. Não é desse jeito que funciona, não é isso. Tanto não é isso que não adianta você colocar lá dentro da sua casa aberto, num texto, na sua loja, como eu já vi em comércios abertos. Não adianta, gente. Não é um amuleto. É a palavra de Deus ou é um livro. A diferença está no meu coração. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Isso quem diz são as pesquisas que não tem nada a ver com o Evangelho. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Agora eu pergunto para vocês: a Bíblia é o livro mais escrito no mundo? Porque ser vendido, mais vendido no mundo, não significa que ele é o livro mais escrito no mundo. Agora, esse livro tem poder para transformar a nossa vida e nos conduzir na salvação de Cristo Jesus, da maneira de Deus. Mas ele precisa ser lido e crido. E a forma de demonstrar que eu li e eu creio no que eu li é viver. Por isso que o texto diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunhos. Nós somos uma igreja apostólica, amém? Todo mundo lembra que a gente já aprendeu? Nós somos uma igreja apostólica não porque nós temos apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica porque nós, assim como a igreja de Atos, perseveramos na doutrina dos apóstolos. Agora, nós precisamos realmente ser como a igreja de Atos, perseverar unânime na doutrina dos apóstolos. E o que é essa unanimidade? Ter um só coração, uma só alma. E essa doutrina que nós cremos, ela tem uma mensagem única: é Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todo nome, esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o texto diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, ele venceu a morte. Primeira mensagem a esse respeito: ele venceu a morte.
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu leão tragado? Foi a morte. Então ele venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre aqueles que são de Cristo Jesus. Mas há uma segunda mensagem importantíssima nessa verdade. A profecia foi cumprida. O Messias veio, o Cordeiro de Deus foi morto, e o Senhor ressurgiu dentre os mortos, ao terceiro dia, com toda a glória, com todo o poder. O Jesus que morreu, crucificado, escarnecido, ensanguentado, todo cortado, maltratado, humilhado, não ressurgiu desse jeito. Ele ressurgiu glorificado, vitorioso, poderoso, soberano. É esse o anúncio da nossa mensagem. Nós somos um povo que não vive na tristeza da morte. Nós vivemos na alegria da ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, e viver na alegria da ressurreição de Cristo não é gritar a vitória de Cristo. Porque se nós como igreja gritarmos somente a vitória de Cristo, nós não entendemos o Evangelho. E eu quero deixar claro para que não fique confuso aos irmãos. Nós devemos gritar, vibrar pela vitória de Cristo, que significa a nossa vitória. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele se compraz na morte dos santos. Por isso que a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre nós, os que são salvos em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós nascemos de novo, nós temos nova vida, nós não morreremos mais. Não está falando do corpo, está falando da eternidade de Cristo Jesus em nós. Ou seja, com a vitória de Cristo na cruz, nós somos vitoriosos com Ele. Então nós vibramos pela nossa vitória, a vitória do nosso Redentor conosco, porque senão a obra está pela metade. Amém? Está claro? Amém. Eu vou tentar um pouquinho mais. Se fosse para Cristo Jesus vencer a morte só, Ele não precisaria ter vindo, porque em sendo Deus, Ele não morre. Então, na verdade, a morte que estava sendo vencida não era a morte de Jesus, era a nossa morte. E sabe o que significa a nossa morte ser vencida por Cristo Jesus? É o preço pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Ele estava pagando a nossa conta. Então, quando Cristo Jesus vence a morte, com Ele nós vencemos a morte, a Bíblia diz que o pecado já não domina sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado. Amém? Ficou um pouquinho mais claro? Por isso que nós temos que vibrar. Porque nós somos vitoriosos, porque Cristo venceu. Essa vitória, essa bênção que nós temos que compartilhar, é dessa maneira que nós temos que viver, é dessa maneira que nós temos que relacionar. Nós não devemos nos prender às coisas aqui. As coisas aqui são responsabilidades nossas, mas não é a essência da nossa vida. O que nós temos aqui como responsabilidade é para ser bênção na vida uns dos outros. Se o que nós temos aqui está nos impedindo de ser bênção na vida uns dos outros, isso não está sendo bênção na nossa vida. E se não está sendo bênção na nossa vida, não vem de Deus. Ficou claro também para nós? Amém? Amém. Então, se tem alguma coisa te prendendo aí, não vem de Deus, deixa. Deus não amarra a âncora no nosso pé. Deus não nos prende no nosso lugar. E o texto continua e diz então que esse anúncio, essa direção,
em que nós vivemos, a doutrina dos apóstolos, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. E em apontando para o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou, nós ressuscitamos. Isso é graça de Deus na nossa vida. Porque ninguém ressuscita a si mesmo. Vocês conhecem alguma personagem bíblica que ressuscitou a si mesmo? Aí eu te pergunto, Jesus Cristo ressuscitou a si mesmo? A Bíblia diz que foi o Pai que ressuscitou. É a ação exclusiva de Deus sobre nós. Não somos nós. Nós não merecemos. Quando o texto diz grande poder, esse grande poder não é nosso. Esse grande poder não é para nós. Esse grande poder está sobre nós. Ele é derramado sobre nós, sobre a nossa vida, para nos envolver e para tornarmos úteis nas mãos do Senhor, para ser bênção na vida do outro. Se você me perguntasse, pastor, qual é o propósito da minha vida aqui na terra? Eu lhe responderia a partir da palavra do Senhor, para ser bênção na vida do outro. Para que Noé construiu a arca? Foi para si? Foi para salvar todos. Ele não construiu uma arca para ele. Embora ele e sua família estavam na arca. Ele construiu essa arca e ele foi o pregoeiro da justiça para abençoar o outro. Agora, quando o homem resolveu querer ser alguma coisa, Deus desceu do céu e disse, a Trindade dizendo entre si: desçamos para confundir os homens. Que momento foi esse? Babel. Qual o propósito de Babel? Tornar um nome relevante no mundo inteiro. Então, pessoas que acham que tem que estudar, que tem que se informar, que tem que ser aqueles que deixam seu nome gravado na história, são pessoas que não entendem o propósito de Deus. São pessoas que não vivem a vida de Deus. Elas se preocupam com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que os outros vão fazer. E elas não se preocupam com Deus. O que Deus acha de mim? Qual é a visão que Deus tem sobre a minha vida? O meu ser, porque é isso que importa. Agora, quando nós vivemos o propósito de Deus, nós fazemos diferença na vida dos outros. Se vocês olharem a vida de muitas pessoas piedosas ao longo dos séculos, vocês vão ver que eles marcaram histórias de muitas pessoas, muitos países, muitos lugares, mas não porque eles fizeram algo para engrandecer o seu próprio nome, mas eles fizeram para engrandecer o nome de Deus. E todas as vezes que essas pessoas são lembradas, Deus é glorificado. Não é? Isso é tão sério, meus irmãos e irmãs. Essa maneira de ser e de viver é tão séria. Se vocês olharem para a vida de Cristo Jesus aqui na Bíblia, vocês perceberão que todo ato de Cristo Jesus, o texto diz que o povo se admirava e glorificava a Deus, não a Jesus. Em alguns momentos que eles queriam tomar Jesus e o tornarem, aclamarem rei, o texto diz que Jesus ia embora, saía de fininho e sumia de perto deles, porque o propósito de Jesus não era ter o seu nome engrandecido por pessoas. Ele não precisa disso. O nome de Jesus está acima de todo nome. E foi o Pai que fez isso. E foi isso que ele fez ao Pai, quando ele foi obediente até a morte de cruz. Então, você quer que o seu nome, o nome da igreja, o nome de Cristo seja conhecido? Seja bênção na vida das pessoas, seja bênção na sociedade, seja responsável com as coisas de Deus e use tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos para ser bênção na vida dos outros. Seja bênção. É isso que Deus
quer para cada um de nós. E o texto continua e diz: o reflexo de uma vida como essa, e olha só como nós primeiro somos abençoados para ser bênção. O final do versículo 33 diz que em todos eles havia abundante graça, ou seja, primeiro eu recebo a graça de Deus, e aí eu sou graça de Deus na vida do outro. Versículo 34: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui nós voltamos à responsabilidade que nos é colocada nas mãos. Perceba, eles não pegavam as coisas que eles tinham, vendiam e distribuíam. Eles pegavam tudo aquilo que eles tinham e consagravam a Deus, e colocavam à disposição de Deus para aquilo que Deus quer fazer. O texto não está dizendo que você tem que vender a sua casa, pegar o dinheiro e trazer aqui para a igreja, não é isso. O texto está dizendo que você tem que consagrar tudo que você tem ao Senhor, e aí Ele vai te dizer o que fazer, e aí Ele vai te conduzir ao propósito dele, que seja trazer aqui, para que daqui vá para alguém. Existe uma ordem de Deus. Por que não é para eu levar direto para outra pessoa? Vocês já pararam para pensar? Porque isso se torna caridade, isso engrandece o meu nome, isso faz com que, olha como o André é generoso. Por isso que passa pelos apóstolos, olha como a igreja é bênção. Porque se for eu, quebra o início do versículo 32, um só coração e uma só alma. Aí vai ser eu sozinho, não preciso dessa multidão dos que creram. Agora, quando é por meio da igreja, aí o nome do Senhor é glorificado. É assim, o Senhor fez assim para dominar o nosso coração, para dominar a nossa carne, para que o Espírito possa experimentar o fruto produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito na nossa vida. Agora, há as obras da carne, que são coisas que nós fazemos segundo a nossa vontade. E aí o texto então vai dizer o seguinte: nenhum necessitado havia entre eles. Aqui tem uma outra verdade importante para nós. É aqui. Embora nós somos chamados a ir e abençoar, o propósito de tudo é que as pessoas estejam aonde? Aqui. E eu pergunto para você, por quê? Porque é uma estratégia de Satanás que ele tem colocado no coração do povo de Deus, que igreja não importa, não tem importância. O que importa é a pessoa ter comunhão com Deus. Mas a igreja é a noiva de Cristo, então ela importa. Onde é o melhor lugar para a pessoa estar? É dentro da igreja. Onde era o melhor lugar para as pessoas estarem no tempo de Noé? Era dentro da arca. Então, quando nós vamos lá fora, quando nós somos a igreja do Senhor lá fora, o objetivo é que as pessoas nos acompanhem aqui. Porque é aqui que nós vamos estudar a palavra, é aqui que nós vamos aprender, é aqui que nós vamos exercer a comunhão uns com os outros, é aqui que nós vamos ser um só coração e uma só alma. Percebe que o início do 32 diz: a multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então eles viviam juntos. Como que eu vou ser igreja lá e vocês aqui?
Nós precisamos estar juntos e Deus preparou, é aqui para nós estarmos juntos. Mas não, aqui não é uma tenda que nós vamos morar e deixar o mundo pegar fogo lá fora, não. Mas é aqui que nós nos reunimos, é aqui que nós nos alimentamos e é daqui que nós saímos preparados para ser bênção lá fora. Tem gente que usa como uma figura ilustrativa um posto de combustível. Eu venho, eu me abasteço, eu rodo e quando o combustível está precisando novamente de combustível, eu venho, me abasteço, eu volto. É isso. É aqui que a gente pode, com certeza, gente, chegar e falar assim: meus irmãos, olhe por mim, olhe pelo meu trabalho está difícil. É aqui que eu tenho certeza que esse pedido vai ser atendido, que eu não estarei sozinho, que vocês estarão orando por mim pelo meu trabalho. É aqui que eu vou saber, por exemplo, que os meus filhos estarão sendo cuidados, estarão sendo orientados, estarão sendo abençoados. É aqui dentro, gente, não é lá fora. Lá fora nós saímos para buscar, mas nós temos que ter um lugar para trazer esse povo. E se aqui não for bom, se eu não me sentir seguro em trazer pessoas aqui dentro, é porque um problema sério existe, ou aqui, ou aqui. Ou a igreja que eu frequento tem tantas coisas erradas, ou eu tenho tantas coisas erradas. Aí existem duas questões. Se a igreja que eu frequento tem tantas coisas erradas, eu estou errado em não exortar em amor a igreja. Porque a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros em amor. Se eu estou vendo a igreja caminhando errado e eu simplesmente resolvo não falar nada, ou resolvo só ir embora, mudar de igreja, eu estou errado, eu estou em pecado. Primeiro. Segundo, se o problema não é com a igreja, é aqui, significa que eu estou em pecado, ou seja, os dois problemas levam a um único problema em comum: pecado. E a Bíblia diz que o pecado precisa ser confessado para ser perdoado. Olha que interessante, às vezes a gente esquece, nós nos esquecemos dessa primícia bíblica. Cristo morreu pelos nossos pecados e não há pecado que Ele não possa perdoar. Amém? Amém. Mas há uma premissa: se confessarmos os nossos pecados. Então nós precisamos passar por esse confronto que o próprio Espírito Santo trava conosco. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seremos perdoados, seremos transformados, amadureceremos, cresceremos na fé, seremos bênçãos do Senhor. Então o texto diz que nenhum necessitado havia entre eles. Nós precisamos olhar uns para os outros e nós precisamos ter paz no coração e olhar e falar assim: na minha igreja não tem ninguém necessitado. Para isso eu preciso conhecê-los. Para isso nós precisamos ter um relacionamento íntimo, com um só coração e uma só alma. Porque para nós termos um só coração com Deus, nós precisamos ter um só coração entre nós, uma só alma, a ponto de eu não ter medo, não ter vergonha, é um lado, e sentir segurança em abrir o meu coração para vocês, um lado. Mas também o outro lado, eu preciso ter uma fé tamanha com Deus, a ponto de ouvir qualquer pedido de socorro e não julgar, e não condenar. Quem condena, gente? Vocês já pararam para pensar
que a Bíblia diz que Deus não condena e absolve, mas que quem condena é o diabo. O diabo é o acusador. E pelos olhares vocês se surpreenderam com a minha afirmação, então eu vou explicar para não se tornar um escândalo e ninguém entender errado o que eu acabei de dizer. Deus não nos condena, porque condenado nós já estávamos. Amém? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos nós estávamos o quê? Destituídos da glória de Deus. O próprio Jesus diz: eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Agora eu preciso entender que eu estava perdido. Por isso que Deus não condena, nós já estávamos condenados. Então Ele veio para oferecer a absolvição. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos levar para si. Ele veio para governar a nossa vida. Por isso, a Bíblia vai nos dizer que o ato mais terrível de Deus para nós nos nossos dias, em vida, no nosso dia a dia, é nos deixar a nossa própria vontade. É Deus falar assim: tá bom, vocês querem viver do jeito de vocês, então vivam do jeito de vocês. E em alguns momentos da Bíblia Deus fez isso, e foi terrível para os homens. Se nós ficarmos à nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, é terrível para nós mesmos. Então Deus, Ele não é carrasco, Ele não veio para tirar qualquer tipo de liberdade, até porque nós não temos liberdade. Nós éramos escravos de Satanás, agora nós pertencemos a Deus. Então nós precisamos entender a maneira de viver com o Senhor, do jeito dele, a doutrina dos apóstolos, a mensagem de Cristo Jesus que ressuscitou e venceu essa natureza pecadora nossa. Se Cristo não vence essa natureza pecadora nossa, nós nunca poderíamos ter vida. Não haveria nenhuma possibilidade de haver santidade na nossa vida. Então o texto diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes, ou seja, aquilo que estava sob a minha responsabilidade, eu agora estou colocando sobre a vontade de Deus. Senhor, o que eu faço com isso que o Senhor me deu? Até aqui eu desfrutei, por exemplo, até que eu desfrutei das terras, até aqui eu desfrutei das casas, mas agora o Senhor requer para algo que está aqui, Senhor. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer com isso? E o texto diz aqui no versículo 35: depositavam aos pés dos apóstolos. A vontade do Senhor através dos apóstolos aconteceria com aquilo que estava sobre a minha responsabilidade, e eu coloquei de volta no propósito do Senhor. Senhor, o que é para fazer? Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira tentou imitar a Barnabé. É o próximo capítulo, capítulo 5. Porque Ananias e Safira quis fazer isso, mas desprovidos da presença de Deus. Ananias e Safira não tinham um só coração e uma só alma com a igreja. Eles viram Barnabé fazendo e falaram assim: eu vou imitar porque eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Presta atenção no que eu vou ler, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe um preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E depois nós vamos olhar em outros textos que nós vamos ver as qualificações que são destacadas da vida de Barnabé. Então,
Ananias e Safira achavam o quê? Que ter essa fama de Barnabé era o que eles precisavam. Mas Barnabé não buscou a sua fama. Barnabé só serviu como mordomo ao Senhor. Então eles vendem as coisas, retêm parte daquilo, combinam entre si um valor e tentam enganar o Senhor. Os dois morrem. Agora, morreram porque Deus matou? Porque às vezes a gente olha para esse texto e acha assim: eles morreram porque foi a forma que Deus castigou. Não, eles já estavam mortos nos seus próprios delitos e pecados. Eles estavam na igreja, mas não eram a igreja, porque eles não tinham um só coração e uma só alma. Isso significa que não basta eu estar aqui, eu preciso ter um coração e uma alma com o Senhor que está aqui. Amém? Amém, igreja? Amém. Não é só ter um só coração e uma só alma entre nós, porque ter uma só alma é possível. Talvez, se nós interpretássemos ter um só coração como um sentimento, a igreja de Cruzeiro é uma igreja generosa. Ela, quando vê a pessoa, ela socorre. Eles fazem movimentos, eles ajudam os que estão construindo, vai lá, faz um mutirão, eles vão e dão cesta básica, eles vão e ajudam isso e fazem aquilo, e eles têm lá isso, eles têm lá aquilo. Não é isso. Isso não é ter um só coração. Isso é reflexo, se for feito para a glória de Deus, de quem tem um coração no Senhor. Porque se não for, é caridade. É o que a Ananias e Safira está tentando fazer. É tentar fazer bonito. Então o texto diz que deposita-se aos pés dos apóstolos. Por que, gente, aos pés dos apóstolos? Porque eu preciso ter algo visível e palpável. Quer um exemplo? Eu posso, diante de tudo isso que eu estou ouvindo, eu posso falar assim: não, Senhor, o meu carro é teu, minha casa é tua, o meu tempo é teu, minha família é tua. É fácil falar isso, enquanto Deus não pede. É fácil. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu ir para o seminário, eu estava dentro do período, já tinha manifestado ao conselho da igreja de Itamonte, o conselho já tinha anunciado isso ao presbitério, aí o presbitério falou assim: não, ele tem que passar um ano servindo a igreja. Embora eu já estava servindo a igreja há 2, o presbitério falou assim: não, tem que ser um ano oficial. Eu falei: tá bom. Então ficamos um ano servindo a igreja, trabalhava normal e trabalhava na igreja, só para formalizar. E numa ocasião nós trocamos o carro. O nosso carro já estava mais velhinho, estava dando problema, e a gente, pela primeira vez na vida, conseguiu comprar um carro zero. Na época, um Voyage 1.0. O Voyage prata, que depois foi roubado. E a gente tinha pego o carro há pouco tempo. Eu não sei como que você fica quando você tem algo que você sonhou tanto e quando alcança, mas a gente estava maravilhado, né? Porque a gente batalhou tanto e Deus abençoe e a gente conseguiu comprar um carro zero. Então assim, a gente estava poucas semanas no carro. E aí o pastor da igreja de Itamonte, um irmão nosso, que hoje é pastor inclusive, ele precisava ir visitar a família dele lá no Rio de Janeiro. E o carro deles era bem velhinho, não dava conta de fazer a viagem. E nós tínhamos um Fusca, que era para andar para as roças, pelos acampamentos de Itamonte, que a gente participava dos acampamentos, então a gente tinha um Fusquinha branco e tinha um Voyage. O Voyage eu usava para ir trabalhar em Passa Quatro. E a Edneia usava o Fusca dentro de Itamonte para trabalhar. E o pastor simplesmente falou assim para a gente: olha, o André precisa viajar
o Rio e vai ficar lá um tempo. Eu não lembro agora se era uma semana ou se era 15 dias. Ele falou assim, e o carro deles não dá conta. Você não empresta o seu? E naquele momento eu olhei e falei, Senhor, mas o carro é novinho. E Deus claramente falou assim, e aí, meu filho? Ele não me fez promessa. Eu vou proteger o seu carro. Pode emprestar para ele, eu garanto. Nada disso. Deus não fez nenhuma promessa. Às vezes a gente fica esperando Não, e aí Deus, senhor, eu posso emprestar, o senhor cuida do carro? Deus não fez nada disso. Deus só falou para mim assim, e aí, meu filho? E na mesma hora me vinha à mente, eu preciso emprestar, eu não posso estar preso a esse carro. Esse carro não pode dominar a minha vida. E ao mesmo tempo ficava assim, mas ele é novo, você deu tanto trabalho para você conquistar. Aí eu falei assim, Senhor, e aí foi bem. E aí eu falei, pastor, não, presta. Aí ele pegou e foi embora com o carro. Aí o rapaz veio, o pastor foi, falou pro rapaz, o rapaz veio no dia seguinte, pegou o carro, saiu do carro, e eu olhei pro carro indo na rua, falei, Senhor, é teu. Talvez esse aí era o meu Isaac, porque Deus me chamou para o seminário e você não pode estar preso a nenhuma coisa quando Deus te chama para qualquer coisa. Não é porque você talvez não foi chamado para ir para o seminário que Deus não está dizendo para você se desprenda de tudo. A única coisa, gente, que a gente precisa é de Deus. A nossa família é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. É tudo dele. A nossa família é dele, gente. O próprio Jesus diz assim, se o seu cônjuge significar mais para você do que eu, se os teus filhos significarem mais para você do que eu, e Jesus não está sendo egoísta. O que Jesus está dizendo é, seu foco está no lugar errado. Para a eternidade, o seu foco tem que estar em mim. Então, é muito mais fácil quando a gente está junto. Porque tem certas coisas que a gente vai precisar fazer que a gente não vai dar conta de fazer sozinho. Mas vai ser muito melhor se nós o fizermos juntos. Aquele dia lá na porta do cemitério, o ano passado, foi tão bom. Mas seria impossível ser feito sozinho. Mas como foi bênção ter todos vocês engajados, envolvidos nisso, não foi? Servir ali, abençoar as pessoas. Foi muito bom ter vocês. Cada um dentro da sua possibilidade. Uns estiveram ali, outros doaram, outros oraram. Mas nós não estávamos sozinhos. Quem estava na linha de frente ali, entregando, estava coberto de oração pelos outros. E o que nós estávamos entregando é porque outros ofertaram, fizeram, providenciaram. Nós somos um corpo. Não significa que todos estarão na linha de frente, mas também não significa que todos estarão na retaguarda. A gente precisa de gente na retaguarda, a gente precisa de gente na linha de frente. E essa medida é Deus quem dá. Nós precisamos colocar isso aos pés do Senhor, aos pés dos apóstolos, aos pés da doutrina bíblica do Senhor, daquilo que a Bíblia está nos ensinando, e o Espírito Santo aplicando ao nosso coração. Então diz aqui o texto, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Qualquer um quem? Qualquer um dentro do povo de Deus. Olha que interessante, aqui eu quero encerrar para a gente passar para a ceia, porque às vezes a gente pega isso e interpreta de uma maneira muito errada e a gente acaba colocando valor no que não tem. Qualquer um, mas qualquer um só aqui de dentro, então a gente só ajuda crente, só ajuda irmão da igreja, a gente não ajuda ninguém lá fora. O povo estava reunido, mais de 5.000 homens, Jesus ensinando essas pessoas. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, manda esse povo embora, que está
ficando tarde e eles precisam comer. Jesus está alimentando a alma dessas pessoas. Jesus está dizendo a essas pessoas: eu sou o pão da vida. Mas na hora de provar na prática que o pão da vida alimenta, ele manda o povo embora. É assim que Jesus faz? Não. Mas como que Jesus vai provar para esse povo que o pão da vida, que é Ele, alimenta? Ele diz: dai vós mesmos. Ele quer fazer isso através dos discípulos. Dai vós mesmos. E com essa afirmação, Jesus provoca os discípulos a crescerem na fé. E os discípulos falam assim: Senhor, mas para alimentar esse povo precisa do salário de um ano. E outra, aonde a gente vai comprar tanto pão assim? O que eles estão dizendo? Não tem dinheiro e não tem como fazer. Eles estão olhando com os olhos da carne. Não é isso? Quantas vezes a gente olha com os olhos da carne? Ah, Senhor, mas eu? Ah, mas Senhor, mas essas minhas coisas? A gente olha com os olhos da carne, gente. Mas presta atenção, todos conhecem essa história, por isso que nós não vamos para o texto, mas tenta puxar na memória essa história. Quando Jesus fala: dai vós de comer, e eles param, congelam com a impossibilidade e falam assim: mas seria necessário o salário de um ano inteiro e também não tem lugar agora para a gente ir comprar um total desse e entregar para esse povo. Então eles se acham na sua limitação. Mas quando Deus nos confronta, Ele nos faz se mexer. O que aconteceu? Um dos discípulos, chamado André, chegou lá e falou assim: Senhor, ó, o absurdo começa a não parecer tão absurdo, porque ele chega e fala assim: Senhor, tem um menino aqui, um jovenzinho, novinho, que ele tem aqui um pouco de pão, um pouquinho de peixe, suficiente para ele, mas até de repente repartir entre 2 ou 3. Mas o que é isso diante de tanta gente? Às vezes a gente olha para a nossa cidade. Nós somos uma igreja, cerca de 40, 50 pessoas, numa cidade de quantos habitantes? Quem sabe? Quantos habitantes tem, inclusive, aproximadamente? 16 mil. O que é isso? Esse pouco de gente para essa tanta gente necessitada. Realmente não é nada quando não está nas mãos de Jesus. Porque olha só o que aconteceu. Quando eles congelaram e falaram assim: nós não temos, eles perceberam que tem. E quando eles perceberam que tem, mas é pouco, eles perceberam o que fazer com o que tem. Colocar nas mãos de Jesus. É apresentar a Jesus e está dizendo: olha, Senhor, o que tem é isso. E quando esse povo passou pelas mãos de Jesus, não só foi o suficiente, como foi superabundante. Encerrando aqui para nós participarmos da ceia. Quando nós formos uma igreja que tem um só coração e uma só alma entre nós, e sendo entre nós com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós seremos capazes de colocar tudo, o pouco que nós temos, nas mãos do nosso grandioso Senhor, aos pés dos apóstolos. E nós veremos não só uma multidão com mais de 5.000 pessoas, muito mais de 5.000 pessoas, sendo alimentadas por Cristo Jesus. Amém? Eu quero que nós possamos ler a primeira parte do versículo 32 juntos. Projeto, por favor, Deus. Vamos ler essa primeira parte? Começa no dá, termina no ponto final. Vamos juntos?
Da multidão dos que creram era um coração e alma. Não, é só essa primeira parte. Da multidão dos que creram era um coração e uma só alma. Que Deus possa abençoar o nosso coração e essa mensagem possa ter alcançado o profundo de cada um de nós. Porque ela promete que se nós crermos no que foi falado e vivermos, aqui nós teremos uma multidão com um só coração e uma só alma. Porque a ceia, ela é para um só povo que tem um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar e já convidar o presbítero Dimas e o presbítero Neves a vir aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser um só povo que vive num só coração e numa só alma, numa só fé, tendo um só Senhor. E nós sabemos, para que isso aconteça, só há uma possibilidade: a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor, nessa noite, Senhor, perdoe o nosso pecado, para que nada atrapalhe a nossa voz de chegar aos Teus ouvidos e o nosso coração de chegar às Tuas mãos, para que nós sejamos transformados e abençoados pelo Senhor. E que agora, Senhor, que nós vamos participar da ceia do Senhor, que nós possamos celebrar a vida em Cristo Jesus, a ressurreição do Senhor e a nossa com o Senhor, para que nós possamos viver a vida abundante de Cristo Jesus hoje e por todos os nossos dias, para que nós possamos, Senhor, ser embaixadores da eternidade, do reino dos céus, nos nossos dias, e tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos então a vir à frente. E a palavra do Senhor diz que Jesus toma o pão e dá graças e o parte e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todo. E por semelhante modo, a palavra diz que depois de haver comido do pão, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então há uma missão para a igreja, que a palavra diz: toda vez que a igreja do Senhor come do pão e bebe do cálice, ela anuncia ao mundo todo a morte de Jesus até que Ele venha. Ou seja, o preço do pecado foi pago naquela cruz, mas Jesus ressuscitou e voltará para nos buscar. Tenho certeza disso. Nós vamos orar ao receber o pão e o cálice, que nós possamos já comer do pão e beber do cálice, onde é o presbítero de Miguel para nós. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse momento de ouvir a Tua palavra, que devemos ser unidos em fé e amor, e a Tua igreja, Senhor, seja perseverante até a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Agora, Senhor, nesse momento que iremos participar da mesa do Senhor, aquilo que comemoramos é o Teu favor, a Tua graça, Jesus, que morreu naquela cruz em nosso lugar para nos dar a salvação. Que, ó Deus, cada coração esteja contente e, Senhor, lembrando das promessas do Senhor, que um dia estaremos contigo. E esse dia, nós não sabemos quando, mas o Senhor vai nos voltar para levar-nos para a glória eterna. Estaremos com o Senhor. E que cada coração, Senhor, faça isso em memória daquilo que o Senhor fez na cruz de Jesus por cada um de nós. E louvamos-te por tudo que o Senhor tem dado e continua fazendo até a tua vida. É no teu nome que oramos, agradecidos por essa grande bênção. Amém. Coma do pão, disse o Senhor, e beba do cálice, igreja de Cristo Jesus. Amém?
pé, nós orarmos. Eu queria pedir para você dar a mão à pessoa ao seu lado. Inclusive, se for possível, dar a mão entre os bancos também. Não deixe ninguém de fora. Eu quero orar, depois o Mateus vai projetar uma canção para nós cantarmos juntos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer pela ceia do Senhor. O teu sangue derramado, o teu corpo, ó Deus, que foi oferecido naquela cruz no nosso lugar, e a vida eterna que o Senhor nos trouxe na tua ressurreição. Vida essa, ó Deus, que faz parte do hoje de cada um de nós. Essa eternidade que nós vivemos o agora, que nós podemos, ó Deus, contemplar e que nos assegura, ó Deus, da tua vida, da tua presença, da tua graça, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, faça o nosso coração, ó Deus, se aquecer por essa verdade. Leva-nos, ó Deus, a adorar a tua santidade e faça-nos, ó Deus, sempre honrar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico juntos, de mãos dadas? Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Se há alguma coisa aí no seu coração para acertar com o irmão, acerta hoje. Procure seu irmão, a sua irmã e não deixe, meus irmãos, isso separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos receber a bênção? E agora, a igreja de Cristo Jesus, ide na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração cheio da presença do nosso Deus e Pai, governando o trono que está no alto e sublime, mas também governando o nosso coração, se assentando no trono do nosso coração, da nossa vida, e também enchendo-nos da presença e do poder do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e nos conduz seguros, vivos, nos fazendo bênção do Senhor aqui, ali e até os confins da terra, hoje e por todos os dias da nossa vida. Amém e amém.